Bom dia, meninos. Boa tarde, né? Deixa eu falar com vocês uma coisa. O assunto que eu vou falar com vocês hoje, vou fazer um resumo, tá? Do que eu acho que é principal sobre semelhança de triângulos. É uma matéria extremamente importante, tá? Para a gente poder dar início a outros conteúdos. Mas antes de falar de semelhança de triângulos, eu quero lembrar com vocês um assunto que eu falei com vocês, que é sobre proporcionalidade. É muito importante a gente entender essa noção de proporcionalidade para entender o que são triângulos semelhantes. Semelhantes é o quê? Que tem que ter a mesma proporção. Tem que manter aquela proporcionalidade, aquele tamanho ou uma forma em especial. Tá bom? Então vamos lá. Vou entender o que é proporcionalidade rapidinho aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu colocar para vocês aqui, vamos lá, essa fração aqui, ó. Vamos colocar 12 sextos. A fração 12 sextos, tá bom? Dando um exemplo aqui. Se eu pegar essa fração 12 sextos e quiser achar a fração semelhante a ela, o que eu tenho que fazer? A fração proporcional a ela, eu vou ter que fazer com que a razão seja a mesma. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Poderia ser dividir, mas eu quero uma fração maior, tá bom? Então vamos lá. Eu vou multiplicar aqui por 2, ó, vezes 2, vezes 2. Ó, o que acontece? Eu vou obter uma fração aqui, que 12 vezes 2, 24, e que 6 vezes 2 é 12. Se eu quiser obter uma outra fração também que seja semelhante a esta aqui, eu vou continuar, eu vou multiplicando, ó. Vou de novo multiplicar por 2, ó. Vezes 2, vezes 2, certinho? O que eu vou fazer aqui, ó? 24 vezes 2, 48, certinho? Concorda? E 12 vezes 2, 24. Olha aqui para vocês verem. O que acontece agora se eu pegar 12 e dividir por 6? Quanto que eu vou achar? 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2, não é? Porque 2 vezes 6 é 12, correto? Se eu pegar 24 e dividir por 12, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 2, porque 24 vezes 2 é 12. 12 vezes 2 é 24, né? Então, 2. Se eu pegar 48 e dividir por 24, eu vou encontrar quanto? 2, porque 24 vezes 2 é 48, certinho? Então, olha o que aconteceu, ó. A razão é a mesma, certinho? Se a razão é a mesma, eu posso falar que essas frações, elas são o quê? Proporcionais, elas mantêm a mesma proporção, porque a razão é a mesma, o resultado da divisão é a mesma. Então, no caso da semelhança de triângulos, a gente vai precisar disso aqui. Só que na semelhança de triângulos, é comum chamar essa razão aqui, 2 de K. Ó, K. Vocês concordam que tudo isso aqui vai ser igual a 2? Porque 12 dividido por 6 é 2. 24 dividido por 12 é 2. 48 dividido por 24 é 2. Então, esse 2 aqui é chamado de K, constante de proporcionalidade, tá? Não é C, é K. Na matemática tem essas loucuras, tá bom? Tipo, área, né? Tipo, a gente chamar altura com H, tá bom? Mas é na matemática, não confundo com o português. Então, isso aqui é chamada de K. K é a constante de proporcionalidade.
a constante de proporcionalidade. É a razão. Ok? Por enquanto, vamos dar uma continuadinha na matéria. Vamos continuar mais uma partezinha, tá bom? Da semelhança de triângulos. Agora nós vamos entrar na semelhança de triângulos mesmo. O que eu tinha explicado para vocês antes? Sobre a questão da razão, da proporcionalidade. A gente vai usar aqui agora, ó. Vamos lá. Olha aqui, eu tenho dois triângulos. Notavelmente, o tamanho deles é diferente, né? Este é menor, este é maior. Batendo o olho já se vê isso aí. Só que é o seguinte, o tamanho deles é diferente, mas a abertura dos ângulos é a mesma. É como se eu pegasse uma fotografia sua pequenininha, 3/4, e ampliasse. Seria você. É a mesma foto, ela só foi ampliada. E aqui a mesma situação, ó. É um triângulo que só foi ampliado, certo? Então eu tenho que, ó, o ângulo A, certo? É igual ao ângulo A. O ângulo B é igual ao ângulo B e o ângulo C tem a mesma abertura do ângulo C ali, certo? Os ângulos são iguais. Então, olha aqui, ó. O que eu posso afirmar aqui? Vou pegar uma caneta aqui, tá? Eu posso afirmar que este ângulo aqui é igual a este. Que este ângulo aqui é igual a este. Vamos chamar de ângulo 2, né? E que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Isso eu posso afirmar, tá? Pelo desenho que foi feito com essa função, tá bom? Aí lembrando, mas eu posso afirmar que os lados são iguais? Tem a mesma medida? Não posso. Mas se eu tenho ângulos iguais, eu tenho lados proporcionais. Eles têm a mesma proporção, porque senão não seria formato do mesmo triângulo. Não formaria o triângulo, certo? Ó, quando eu tenho um triângulo, ó, eu tenho um lado, né? Este ângulo aqui corresponde a este lado. Se eu abrir este ângulo aqui, eu vou precisar de uma régua maior do lado de cá. Tá vendo? Então, se o ângulo é o mesmo, os lados, desculpa, pessoal. Sou bagunceira de sempre, né? Os lados, as tonteiras continuam também, tá? Os lados, eles são o quê? Eles são proporcionais, não são iguais, são proporcionais. É diferente, hein? Lembra do que a gente falou ainda há pouco? O que eu posso afirmar, então? Eu posso afirmar que o lado A, ó, esse lado A aqui, ele é proporcional a esse lado aqui que nós vamos chamar de A', tá bom? A', só para poder colocar uma relação. Então, olha aqui, ó, este lado aqui, ó, o lado A, já que eu pintei o ângulo de azul, eu vou pintar de azul, tá bom? Então, ó, este lado aqui, ó, este lado aqui, ele é o quê? Ele é proporcional a este aqui. O que é uma coisa proporcional? É que se eu fizer a divisão, a razão é o quê? A mesma, certo? Então, o que eu posso afirmar? Que este lado A aqui, ele é proporcional a este lado aqui. Certo? A divisão entre eles quer dizer, se eu dividir A por A', eu tenho que achar o quê? Uma razão, uma divisão, que vai ter que ser igual à divisão dos outros lados. Então, olha aqui, ó. Pela lógica, gente, pensa no triângulo pequeno e no triângulo grande. Se você quiser fazer uma réplica, se você quiser fazer um modelo igual, você vai ter que usar o mesmo ângulo. Se você só vai aumentar o tamanho da reta, tá bom? Então vamos lá. Mas o ângulo formado tem que ser o mesmo, tá bom? A abertura tem que ser igual. Ó, quer dizer que, ó, este
este ângulo, este lado B aqui, ó, este lado B aqui que eu tô pintando de verde aqui, pintando, né, a tortura como sempre, a professora que tem labirintite, mas vamos lá, né? Este lado aqui é igual a este lado aqui, ó, igual não, proporcional, me desculpe, tá bom? Não é igual, é proporcional. Proporcional, segue a mesma proporção. E que este C aqui, ó, este lado C aqui, vamos pintar mais bem pintadinho, bem borrocado, é igual a este aqui, ó, olha aqui. É proporcional, desculpa, igual, tô falando igual, não é igual, é proporcional, tá bom? Não tem o mesmo tamanho, tem a mesma proporção. E daí vem uma lei que fala o seguinte: se os triângulos eles são semelhantes, se os ângulos são iguais, se os ângulos, a abertura, porque ângulo é abertura, não é? O ângulo não é a abertura, ó, este aqui é o ângulo, ó. Este aqui é o ângulo, certo? O ângulo é a abertura. Se os ângulos são iguais, eu posso afirmar mesmo que os lados que são proporcionais, que A dividido por A', ó, é igual a B dividido por B', que é igual a C dividido por C'. Olha aqui. E que quando eu faço essa divisão, cai naquele, aí no que eu falei aí atrás, num número único. Que no nosso exemplo atrás foi o quê? Foi 2, né? Foi 2. Então, que nós chamamos de K, que é a constante de proporcionalidade, que alguns autores também chamam de razão de semelhança. Que tem até mais lógica, né? Razão de semelhança. É a razão de semelhança. Então, ou constante de proporcionalidade, que é a mesma coisa, ok? Então, os triângulos eles serão semelhantes quando ele tiver lados, ângulos semelhantes. Os lados serão o quê? Proporcionais. Quando eles tiverem os mesmos ângulos, os lados serão proporcionais, ok? Então, só que não é só isso. Tem os casos especiais, tem os casos de semelhança de triângulo, que eu vou falar de um em um separadamente, tá bom? Então, daqui a pouquinho. Pessoal, eu falei sobre os casos, né? Os casos semelhantes de triângulos, só que antes tem uma coisa muito importante para falar para vocês, que eu vou falar dentro desse pedacinho dessa aula mesmo. Vamos lá. Que é sobre o teorema fundamental da semelhança de triângulos e vai ajudar muito. Olha o que ele fala. Se uma reta paralela a um lado de um triângulo, então uma reta paralela, o que é reta paralela? O que é paralela mesmo? Paralela, certo? Se uma reta paralela a um dos lados do triângulo, então, ó, essa reta aqui, ó, ela tá paralela a esta, tá vendo? Então, se uma reta paralela a um dos lados do triângulo, então ela tá paralela a esse lado aqui, poderia estar virada, tá? Também, tá bom? Intercepta os outros dois lados em pontos distintos. Em pontos distintos. O que é ponto distinto mesmo? Em pontos distintos. Distintos é diferentes. Então, intercepta em dois pontos distintos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela intercepta. Ah, por que tem isso aí, professora? Porque eu poderia traçar uma reta aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Não poderia? Ela estaria interceptando em dois pontos distintos? Não, em um ponto distinto só. Então, não serve. Tem que estar interceptando em dois pontos distintos. Ok? Então, se ela pegasse aqui, ela teria que pegar aqui e aqui. Paralelo a este lado, mas interceptando em dois pontos distintos. Tá bom? Dois triângulos semelhantes são formados. Certo? Olha aqui. Cadê os dois triângulos, professora? Onde é que você está vendo dois triângulos aqui? Gente, olha aqui. É esse pequenininho aqui, ó. Olha aqui.
Tá vendo? Formou um triângulo aqui, não formou? Formou um triângulo aqui. Eu não queria riscar tudo porque eu tô precisando, vou precisar disso aqui para outra coisa. E o outro triângulo é o grande, ó. Ó, e quer dizer que este triângulo grande aqui, ó, fiz aqui separado, ó. Tá vendo? É o pequenininho e o grande, o pequenininho tá dentro do grande. Certo? Então, olha, o que que acontece aqui? Eu formo dois triângulos semelhantes. Onde os ângulos são o quê? Iguais e os lados são o quê? Proporcionais. Certo? Os lados são proporcionais. Os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. O que que acontece? Vamos lá. Ó, vamos achar os ângulos aqui, ó. O primeiro ângulo é este aqui. Este ângulo aqui pertence aos dois, concorda comigo? Então, vamos pintar de preto aqui, ó. Então, este ângulo aqui, ele pertence, é o mesmo ângulo do grandão. Porque o pequenininho tá dentro do grandão, tá vendo? Então, este ângulo aqui é dos dois. Vamos lá. Este ângulo, vou pintar meio todo, mas vai ficar assim, tá bom? Ó, este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, de acordo com o que a gente viu para trás, ele tem a mesma abertura deste aqui, ó. Certinho? Concorda comigo? Tem que ser, não tem? Tá, porque estão na mesma reta, lembra? Então, olha aqui, ó. Este ângulo aqui, então, ele é o quê? Igual a este aqui. Certinho? E este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. Ó, na mesma reta. Lembra? Então, ó, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Tá vendo? Se eles são iguais, então eu tenho triângulos o quê? São triângulos o quê? Semelhantes. Olha aqui, ó. Não são iguais, são semelhantes. Iguais, o sinônimo de iguais é congruente. Eles não são iguais, eles são semelhantes. O tamanho deles é diferente, mas os ângulos são iguais. Tá bom? Então, ó, tá vendo? Toda vez que eu tiver uma reta interceptando os dois, em dois lados, né? Uma linha paralela a um dos lados, interceptando dois lados, eu vou formar dois triângulos que são semelhantes. E aqui eu vejo dois triângulos, certo? Claramente. Agora eu posso riscar, né? Um triângulo é este aqui. E o outro triângulo é o grandão, que pega tudo. Certinho? Então, isso é um teorema fundamental da semelhança de triângulos. Vai sempre acontecer isso, professor? Sempre acontecer isso. Tá bom? Sempre que tiver essa reta. Ok? Então, até a próxima que eu vou falar sobre os casos de semelhança de triângulo. Beijo!